A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que bom que você está comigo. Como falei, hoje num cenário diferente, quando eu não estou na igreja, eu estarei aqui fazendo para não quebrar esse propósito. Propósito de ler a Bíblia em um ano. Meu irmão, minha irmã, as pessoas hoje elas não entendem. Quando nós não temos Deus na nossa vida, é só questão de tempo para nós cair nos mesmos erros que nós já caímos. Tem pessoa que ela não entende isso. Então, quando você vem tirar esse tempo para ler a Bíblia agora, para você orar, falar com Deus, você tem que entender uma coisa. Você terá Deus para te ajudar nos momentos difíceis da sua vida. Não adianta você querer tirar tempo para Deus, meu irmão, minha irmã, quando o problema aperta. O problema não avisa quando vai vir. Então, tire esse tempo, lute contra a tua vontade. Você que chegou agora nesse canal, já se inscreva, ative o sininho, porque estamos lendo a Bíblia todos os dias, estamos lendo a Bíblia e o Espírito Santo tem nos explicado alguma coisa através de uma direção. Então ontem nós paramos no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27. A cura de 2 cegos. Aqui tem uma coisa muito importante que vai nos ajudar muito. Eu tenho certeza que vai te ajudar, meu irmão, minha irmã. Então aqui no livro de Mateus capítulo 9, versículo 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. 28. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos, e Jesus lhe perguntou: credes que eu possa fazer isso? Respondeu-lhe: sim, Senhor. 29. Então lhe tocou os olhos, dizendo, presta atenção, meus irmãos, faça-se vós conforme a vossa fé. 30. Abriram-se os olhos, Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai vós de que ninguém o saibas. 31. Saindo eles, porém, divulgaram a fama por toda aquela terra. Meu irmão, minha irmã, nós vimos então aqui que esses 2 cegos, isso aqui é muito forte. Agora você imagina esses 2 cegos que estavam seguindo a Jesus. A Bíblia diz que esses 2 cegos seguiu a Jesus, entenda bem, imagina tropeçando, se batendo, e a Bíblia diz que Jesus ele foi parar para ouvir eles quando Jesus chegou em casa. E hoje muitas pessoas não entendem que às vezes nós orar, nós clamar, muitas vezes Jesus não vai nos responder no momento que nós queremos. Sabe por que Jesus não nos responde no momento que nós queremos? Porque ele quer ver se nós vamos continuar seguindo a ele. Você vê que este cego, mesmo Jesus não respondendo, eles continuaram clamando, continuaram acreditando. Então a Bíblia diz que Jesus parou. Meu irmão, minha irmã, Jesus vai parar para te ajudar quando você não desistir de você orar, de você pedir, mesmo quando você não veja a resposta de Deus para a sua vida. Continue pedindo, continue insistindo, porque eu tenho certeza que ele vai te responder. Porque Jesus falou para aquele homem, conforme a tua fé. Entendeu? Quando Jesus parou para ajudar eles, entenda uma coisa. Jesus falou uma coisa muito clara. Olha, o que tu queres que eu te faça? Entendeu? Jesus perguntou. E Jesus falou que era por causa da fé. Entendeu? Então aqueles homens podiam ter feito tanto pedido, eles falaram uma coisa: eu quero ver. Porque se eu puder ver, eu vou poder trabalhar, eu vou poder mudar. Uma coisa só que se resolver na sua vida, as outras também vai se resolver. Continuando então no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 32. Ao retirar-se eles, foi-lhe trazido o mudo, endemoniado. Versículo 33. E expelido o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. 34.
Mas os fariseus murmuravam pelo maioral dos demônios, é que ele expele os demônios. Você viu, meu irmão, minha irmã, que o problema daquele mudo era espiritual? A Bíblia diz bem claro, saiu o demônio e o mudo começou a falar. Muitas pessoas às vezes não acreditam nisso, não é verdade? Não tem vezes que você parece que entrou um mal no seu familiar? Você mesmo fala assim, não, só pode ter entrado mal, só pode ter feito isso, entendeu? Então muitas vezes nós acreditamos no mal, mas não acreditamos que através do nome de Jesus, aquele mal que entrou, ele pode sair. Então a Bíblia diz bem claro, o demônio saiu e o mudo começou a falar, entendeu? Então o dia que o demônio sair, talvez as brigas vai parar na tua casa, as doenças vai parar, o aperto financeiro vai parar, porque tem problema que nós causamos na nossa vida, entendeu? Mas tem problema que é o inimigo que coloca na nossa vida. E esse problema que o inimigo coloca, nós temos que mandar embora no nome do Senhor Jesus. Por isso é importante você ler a Bíblia para você saber dos teus direitos que você tem. Você vê que Jesus expulsou o demônio e aquele menino começou a falar. Era o mal que estava ali fazendo ele ficar mudo. Entendeu? Então vamos continuar então no versículo Mateus capítulo 9, versículo 35, meus irmãos. Que bom que você está aqui, não desistiu. Deus vai te abençoar muito no nome de Jesus. Mateus 9, 35 diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoado, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. 38. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande o trabalhador para a sua seara. Então nós vimos aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus expulsava demônio, Jesus curava pessoas. E hoje nós vimos que muitas pessoas não acreditam mais nisso. Hoje nós vimos que muitas pessoas acham que só ouvir a palavra, só estar numa religião, basta. E esse trabalho é lindo. Nós queremos fazer isso. Expulsar o mal, entendeu? Curar as pessoas em nome de quem? De Jesus Cristo. É isso que nós temos mostrado para as pessoas. Esse é o verdadeiro evangelho, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga. O evangelho que o mal sai, o evangelho que, em nome de Jesus, a doença sai. Mas se você não tiver fé, não adianta nada. Você vê que Jesus fazia esse trabalho. Jesus não só pregava, mas ele expulsava demônio e ele curava as pessoas. Só que hoje Jesus ele não está mais aqui em carne, entendeu? Porque se tivesse em carne aqui Jesus, as pessoas iam acreditar mais. Hoje ele está em espírito. Ele mesmo disse, eu vou para junto do Pai, mas deixarei o Espírito Santo. Ele disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda. Ele diz bem claro, aquele que crê em mim. Entendeu? Por isso que é importante você ler a Bíblia para que você venha a crer nele, para você fazer as mesmas obras e maiores ainda. Então, continuamos então. Meu irmão, está muito linda a leitura de hoje. Já chegamos então no Mateus capítulo 10. Acompanha para você não perder. Também nós vamos entregar na igreja o Salmo 91, vai ser forte o que Deus vai fazer. Então, ó, Mateus capítulo 10. Tendo chamado seus 12 discípulos, olha para você ver. Deu-lhe Jesus autoridade sobre os espíritos imundos, para o expelir e para curar toda sorte de doença e enfermidade. Então você viu, meu irmão, minha irmã, que não é coisa da nossa cabeça. Você que frequenta a nossa igreja, você vê nós expulsando demônio, você vê nós curando pessoas. Então você vê que, como é que acontece o que está aqui na Bíblia? Jesus deu autoridade para os discípulos naquela época e hoje nós vimos acontecer. Então isso aqui não é mentira. Você vê os demônios ser expulsos, você vê as pessoas ser curadas em nome de Jesus. Então isso aqui, a palavra de Deus ela é verdadeira.
Tem acontecido isso, meu irmão, minha irmã, aqui na nossa igreja. Você que é da nossa igreja. Então a palavra de Deus hoje ela é verdadeira. Só que o inimigo hoje, entenda bem, tudo que as pessoas passam com mau exemplo das pessoas, elas acabam não crendo na palavra de Deus. E elas fazem mal para quem? Para elas mesmas. Porque quando você deixa de crer na palavra de Deus por causa do mau exemplo das pessoas, você faz mal para você mesmo. É você que vai continuar depressiva, com ansiedade, no vício, nas brigas, entendeu? Quantas pessoas que se decepcionam com o homem e se desviam e se perdem. Então, fizeram mal para ela mesma, a igreja vai continuar, entenda bem? Então não vale a pena. Vamos seguir o exemplo do Senhor Jesus e acreditar nele. Olha que coisa linda aqui, no versículo 1, capítulo 10, versículo 2 agora. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Então nós vimos aqui os nomes, né, dos apóstolos, talvez você não sabia, é Mateus capítulo 10, versículo 2, você lê ali todos os nomes dos apóstolos que seguiram a Jesus, tá bom? Então, capítulo 10, versículo 5, continuando, meus irmãos. A este 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. À medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Olha para você ver, meus irmãos. Versículo 8. Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leproso, expele demônio, de graça recebeste, de graça dai. Então, por isso que eu não entendo como é que pode as pessoas hoje elas cobrarem para fazer as coisas de Deus. Jesus ele deu uma instrução aqui para os discípulos, por isso que eu falei a importância de você entender a palavra, meu irmão, minha irmã. Jesus falou aqui, ó, ajude as pessoas, cure os demônios, cure as pessoas, expulse os demônios, entendeu? E ele disse, vocês vão fazer isso sem cobrar nada. Ou seja, vocês receberam de graça a bênção e de graça vocês vão passar a bênção para as pessoas. Porque a bênção você não compra, a bênção você recebe pela fé. Quando você crê nas pessoas que são enviadas por Deus. Entendeu? Como a Bíblia ela é bem explicada, por isso que é importante você ler e você entender. Continuamos então, versículo 9. Não vos provereis, olha para você ver, versículo 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre, nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai que neles é digno, e aí ficai até vos retirades. Ao entrares na casa, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se, porém, não o for, nem torne para vós outra a vossa paz. Se alguém vos recebe, olha para você ver, meu irmão, que coisa linda. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa, olha para você ver, ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que menos, olha para você ver, que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra do dia do juízo do que para aquela cidade. Você viu que você não pode estar obrigando as pessoas, querer forçar, obrigar. Por isso tem dado certo aqui o meu ministério,
Porque eu não estou obrigando as pessoas a servir a Deus. Tudo que as pessoas fazem, elas têm que fazer por amor, acreditando naquilo que faz, para ter recompensa. Elas não podem ser obrigadas, elas não podem fazer algo por medo, por obrigação. Entendeu? Jesus aqui é bem claro. Se receberem vocês vão lá, dê a paz, ajude as pessoas, mas se não receber, sacode e sai. Ou seja, não fica brigando, discutindo. Isso não vai levar a nada. Discutir religião, discutir, meu irmão, minha irmã, não vai resolver nada. Cada pessoa crê numa coisa, mas eu quero continuar crendo na palavra, que já está há mais de 2000 anos. Entendeu? Então vamos continuar. Que coisa linda. No versículo agora 16. Eis que eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sede, portanto, prudente como a serpente e simples como as pombas. 17. Acautelai vós dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levado à presença de governadores, de reis, para lhes servir de testemunha, e eles e os gentios. E quando vos entregarem, não cuidais em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, foge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Tenho certeza, se fosse nós, diria, então não quero. Se eu vou passar tudo isso, eu não quero. É isso que hoje as pessoas não entendem. As pessoas acham que com Deus vai ser tudo fácil. As pessoas acham que com Deus vai ser tudo em mar de rosa. Por isso tem pessoa que ela está triste com Deus. Quando ela era do mundo, ela era alegre, contente. E hoje com Deus ela está triste. Porque com Deus, entenda bem, não vai ser fácil muitas vezes. Você vai ter luta, vai ter perseguição. Mas você vai ter Deus para te ajudar em todos os momentos. Jesus estava dizendo, vocês vão passar por tudo isso. Mas aquele que perseverar, que for fiel até o fim, receberá a coroa da vida. Meu irmão, minha irmã. Com Deus muitas vezes não é fácil. Mas Ele vai nos ajudar se nós permanecer firme, não desistir. Não desanimes, não. Você que está passando por uma luta, por uma dificuldade, continua firme que Deus vai te abençoar. Ele não te abandonou. Imagina, eu tenho certeza, se fosse no dia de hoje, muitos iam desistir. Ah, não, então Jesus, não quero, se eu vou passar por tudo isso, eu não quero. Eu não quero ser perseguido, eu não quero que para mim as coisas sejam difíceis, mas é necessário. Isso prova a nossa fé e mostra para Deus o que nós queremos estando com Ele. Eu pergunto para você, para finalizar, o que você quer estando com Deus? Hein? Você quer as coisas daqui da terra ou você quer as coisas lá do céu? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas aqui da terra, Ele vai acrescentar para você. Então, finalizamos o vídeo de hoje. Que bom que você continuou firme nesse propósito. Vamos ler a Bíblia, vem comigo nessa força. Não desanimes, que vai valer a pena. Deus vai te abençoar muito em você fazer esse propósito de ler a Bíblia comigo e, mano. Que Deus abençoe uma ótima noite, um ótimo sábado e até amanhã. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.